aqui justamente para que o nome do Senhor nessa noite venha a ser exaltado através da minha e da sua vida. Também quero nessa noite parabenizar cada visitante e que está aqui conosco, pessoas não crentes, pessoas que deixaram seus lares, até mesmo alguns seus afazeres, para vir justamente a este culto. Você é um bem-aventurado. O Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra ao seu coração. Então, tivemos ontem, a ministração da palavra de Deus pelo evangelista Nicolau. Eu me alegrei muito. Justamente a notícia que eu recebi dessa manhã foi que 2 crianças receberam a Cristo como seu Salvador. Milagre, já começou. O Senhor já começou a operar. O Senhor já começou a manifestar a sua glória. Porque não tem um milagre maior que o Senhor faça se não for alcançar uma vida. E essa é uma das datas de Deus. Criança recebendo a Cristo. Criança a qual confessando o nome do Senhor. E cada um de nós que estamos aqui somos devedor a qual do Evangelho. Porque o Senhor justamente deu uma ordem para que nós justamente fizéssemos o ídolo do Senhor. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa justamente foi a ordem que Jesus entregou à sua igreja. O livro ou epístola de Hebreus, a qual um tema muito maravilhoso, Hebreus 10, 37, em que fala justamente da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos aqui essa tarde um estudo maravilhoso, através do pastor Heloísio, em que justamente trouxe o ensinamento e que nós edificamos aqui nessa tarde. E nessa noite não vai ser diferente, não porque eu esteja aqui nesse púlpito, porque eu não sou nem digno de estar aqui nessa noite. Eu posso dizer que eu sou o menor que estou aqui. Eu posso dizer que eu sou apenas um vaso, e um vaso de barro, em que a excelência de Deus, da palavra do Senhor, ela está justamente nas nossas vidas. Hebreus 10, 37, diz assim a palavra do Senhor: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus é uma epístola em que anônima, em que não sabemos quem justamente foi o autor. Apenas as pessoas que escreveram eram pessoas que eram crentes, mas estavam correndo o risco de voltar para o judaísmo, largar sua fé. Eram pessoas a qual que estavam correndo o risco de negligenciar também a sua fé diante do Senhor. Eram pessoas em que estavam passando por luta, estavam passando por perseguições, estavam passando por muito difícil na sua vida, pela postura do Evangelho, por ter recebido a Cristo, por ter agora justamente são seguidores de Cristo. E aos escritores de Hebreus, eles poderiam justamente já ser mestre, ou são as pessoas já maduras, já espirituais. Eram pessoas a qual em que estava ainda tomando algum leite materno com uma criança recém-nascida, que é recomendada pelo médico, que é um leite forte, ou já é justamente para estar justamente já tendo comida sólida. E Hebreus, a qual é que tem 13 capítulos, em que fala justamente da superioridade de Cristo. Cristo, Senhor, é maior do que os anjos, porque os anjos, eles adoram. Os anjos são ministros. Os anjos estão para trabalhar em favor do reino de Deus. Aos Hebreus também fala
também de que Moisés. Aos Hebreus também fala que Cristo, ele a qual é maior do que Arão, porque Arão, vejamos que a qual o sacerdote fazia o sacrifício, e Jesus entrou no Santo do Santo pela uma vez e fez o sacrifício por toda a humanidade. E é por isso que eu e você aqui estamos nessa noite, porque hoje nós estamos na nova aliança, para melhor, porque o Senhor um dia derramou seu sangue na cruz do Calvário, e o Senhor derramou para que um dia nós estivéssemos aqui na sua casa, nesse tabernáculo, nesse local, a qual que o Senhor está escolhido, para que nós viéssemos adorar e exaltar o seu nome, porque somente Ele é digno de toda a adoração. Então fala também da sobre a questão em que fala que Cristo também é superior ou é maior do que Melquisedeque. Melquisedeque, a qual nós sabemos a sua genealogia, seu pai e sua mãe. Melquisedeque apenas que era justamente ali onde Salém, que era, depois passou para ser Jerusalém. Melquisedeque, a qual era um sacerdote, era justamente um sacerdote de paz. Melquisedeque, em que foi aquele homem em que quando Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, houve justamente uma guerra de 4 reis contra 5, e no momento ali Abraão pegou os despojos de tudo aquilo que tinha conseguido na batalha, e nós vemos que Abraão foi aquele em que deu o dízimo justamente a Melquisedeque, justamente que ele tinha conseguido justamente da batalha. Mas Melquisedeque não é maior do que Cristo. Vejamos em que Cristo, Ele é superior a todas as coisas, porque o Senhor, Ele é eterno, na sua natureza divina, Ele sempre foi eterno, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, na divindade, Jesus Cristo, Ele também foi Deus, e Ele também sempre foi eterno, Ele não teve começo nem fim, Ele é o alfa, o princípio e o fim. Ou seja, na natureza humana, Jesus Cristo, Ele teve mãe, mas não teve pai. Ou seja, Jesus Cristo veio através de uma mulher virgem, através de Maria. Então Jesus, Ele é eterno, ou seja, e Ele não deve a sua existência a ninguém, porque Ele é eterno. Meus queridos, aos escritores hebreus, em que é uma epístola qual de advertência justamente para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor no século 21, que está ainda combinando aqui na terra, a igreja do Senhor que está palmilhando aqui nessa terra, a igreja do Senhor que está aguardando a qualquer momento o arcanjo Miguel tocar a trombeta, em que a esperança da igreja não é ficar eternamente aqui sentado nessas cadeiras, a esperança da igreja não é eternamente ficar aqui justamente nesse templo, não. A esperança da igreja é um dia estar na presença do Senhor para sempre. Essa é a esperança. Eu não sei como é que está a tua esperança em relação à volta de Cristo, mas a tua esperança está, a qual a tua fé está pouca, a tua esperança está se apagando. Eu quero dizer nessa noite que é noite de o Senhor renovar a esperança no teu coração, porque Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Observamos, queridos, em que Jesus, quando Ele fala, desde o capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, bem-aventurança significa feliz. Jesus começa ali os seus ensinamentos. Jesus chega justamente no capítulo 7, no sermão profético. Chega no capítulo 8, Jesus continua dando os seus ensinamentos. Quando nós chegamos em Mateus, no capítulo 24, ou seja, os discípulos chegaram para Jesus. O discípulo queria justamente mostrar alguma coisa, para ver se Jesus, justamente para chamar a atenção de Jesus. O discípulo, Senhor, não vê esse templo, Senhor, lamentado, esse templo a qual, Senhor, é que é um templo de Salomão, tu não vê esse templo, ou seja, um templo bonito. Jesus olhando disse assim,
observamos em que Jesus, continuando justamente o seu sermão profético, Jesus disse: acautelai que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Outra coisa, Jesus mandou acautelai, mandou justamente ficar atentamente dos falsos profetas. Jesus mandou ficar atentamente em que justamente viria rumor de guerra, viria justamente terremoto, a pestilência. E nós vemos hoje, querido, as nações, ou seja, é justamente um querendo poder, as nações, as guerras, alguns países. Observamos na Palestina, na Etiópia, a qual sempre justamente vem conflito. Jesus falou em Mateus capítulo 24 que justamente viria a guerra, ou seja, nós vemos que veio a guerra em 1814, a primeira guerra mundial, em que justamente matou muitas pessoas, e a guerra ela continua. E observamos, querido, em que as nações elas estão sem paz, as pessoas estão justamente desassossegadas, é conflito, é peleja, é guerra. A igreja do Senhor, ela justamente, a luta não é contra o seu irmão, a guerra não é contra o seu irmão, a batalha que você trava não é contra o seu próximo, a batalha que nós travamos é contra o nosso adversário, aquele a qual que não calmeia nem o teu, mas ele está nos últimos dias para ser lançado justamente no lago de fogo. A batalha estamos travando, a batalha é constante, seja dentro do lar, seja na escola, seja no trabalho, a batalha é espiritual. Nós estamos numa guerra, querido, não é a guerra corporal, mas a guerra que nós estamos é uma guerra espiritual. E Jesus, ele sabendo tudo justamente o que ia acontecer, e nós vemos justamente os acontecimentos dias após dias, ou seja, a igreja do Senhor, em que está esperando o noivo voltar, nós que somos a noiva, que estamos aguardando o encontro do Senhor, uma simbologia, como às vezes alguém justamente que vai fazer um matrimônio, alguém justamente que vai justamente entrar na igreja justamente para receber as bênçãos. Observamos que a atenção mais é justamente a noiva. Alguém quer ver o cabelo como é que está a noiva, alguém quer ver como é que está o vestido da noiva, alguém quer ver como é que está a grinalda da noiva, alguém quer ver como é que é o calçado da noiva, se tem alguma coisa a qual alguém justamente olha com defeito, porque a atenção justamente é a noiva quando entra na nave da igreja. Poucas pessoas dão importância para o noivo, a noiva justamente é ela a qual chama a atenção da nave da igreja, e nós como noiva do Cordeiro, Jesus como noivo, em que a qualquer momento nós a qual esperamos a entrar nas bodas do Cordeiro, e lá vai ter um casamento entre a igreja e o Senhor Jesus lá nos ares. E vai cantar a subir e cantar a baixar. No momento em que tempo que Deus justamente Ele tem dado para a igreja do Senhor, ou seja, o tempo que até mesmo muitas vezes temos desperdiçado, até mesmo de fazer algo para Deus, o tempo em que o Senhor justamente tem nos dado para nós fazer algo para investir no seu reino, o tempo que Deus tem nos dado para que nós possamos cada dia mais trabalhar para o reino de Deus. Esse tempo, a qual pode ser prolongado mais ainda, mas esse tempo também pode ser um tempo pouco, porque Jesus está voltando a qualquer momento para vir buscar a sua igreja, a noiva ataviada, e a igreja do Senhor Jesus quer encontrar uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mancha nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que não se contamina com o mundo, uma igreja que anda guardando a palavra no seu coração, uma igreja que anda no temor de Deus, uma igreja que anda fazendo a vontade do Senhor. Essa é a igreja
avançar, é tempo de marchar, é tempo de nós ir avante. Não dá para olhar para trás, não dá lá para retroceder. Se retrocedemos, perdemos tudo, perdemos o céu, perdemos a vida eterna, perdemos a glória de entrar nas pontas com o Senhor. Se olhar para trás, vejamos que nós podemos perder a salvação. A nossa meta é olhar para a frente. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Se você estiver olhando para Jesus, você vai na direção certa. Se você estiver olhando para Jesus, você vai ter a sua vitória. Se você estiver olhando para Jesus, a sua fé vai ser acrescentada. Se você estiver olhando para Jesus, você vai encontrar fortaleza, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que porque ainda, dentro de pouco tempo, ou seja, pouco tempo pode ser em anos, tempo pode ser em meses, tempo pode ser em horas, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e a Bíblia diz que ele não tardará. Algumas pessoas acham que Jesus está tardando. Sabe por quê? Porque ainda falta muitas pessoas ser alcançadas por ele. Jesus falou quando o evangelho foi pregado nos 4 cantos do mundo, virá o fim. Ou seja, ainda tem algumas localidades em que o evangelho justamente ainda precisa entrar. Tem pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus. Imagina 10 por 40, onde existe uma porcentagem justamente do nosso planeta em que ainda justamente muitas pessoas precisam ser alcançadas pelo Senhor. Pessoas na África, pessoas a qual dos muçulmanos, pessoas a qual que estão em outras religiões, pessoas a qual que estão em muita seita, pessoas que precisam ter um encontro com Jesus através da sua palavra. Mas como é que essas pessoas vão ter um encontro com Jesus? Através de você, através de mim, aonde você estiver, podemos proclamar o Evangelho, podemos anunciar o reino de Deus, podemos fazer o ídolo do Senhor, podemos fazer o trabalho, porque no trabalho do Senhor há uma recompensa para mim e para você. Você não trabalha em vão. Pode ser, o tempo pode passar, mas também pode ser curto. Não sabemos nem o dia que vamos partir. Vejamos que Jesus não deixou justamente registrado o dia, a hora, o mês, o ano em que vim buscar a igreja. Jesus não deixou registrado, não. Ele não deixou justamente para que as pessoas pudessem ficar atentas, para que as pessoas pudessem ficar em vigilância, para que as pessoas pudessem estar preparadas, para que as pessoas pudessem estar em sentinela, para que as pessoas pudessem estar ali no momento em que, quando o Senhor abrir esse céu se rasgar, aí, querido, a igreja do Senhor triunfará, entrará nesse céu e estará para sempre na presença do Senhor Jesus. Eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, não sei o que é que você está passando. Eu estou tão fraco, eu estou desanimando, a luta é tão grande, o problema, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou adiante, eu não sei se eu vou continuar. Mas o Senhor fala nessa noite ao teu coração: aquele que te prometeu é fiel, e Ele jamais deixa você sozinho nessa peleja. Ele está com você, querido. Disse justamente que virá esse é qual? Que Ele não deixaria nós, estaria com nós 24 horas, que é justamente o Espírito Santo. Você pode olhar para dentro de você, talvez você não vê essa pessoa porque é invisível, mas Ele mora dentro de mim e mora dentro de você, daqueles que já receberam a Cristo como o suficiente Salvador da sua vida. Ele é um ser que não te deixa. Aonde você
habita com você. Se você justamente pode estar, às vezes até desanimado, mas Ele está com você ali sempre, te dando uma palavra de ânimo, te dando cada dia mais força, vigor, para que você não pare, para que você não reclame, para que você não retroceda, porque Jesus, Ele comprometeu que Ele ficar conosco até a consumação do século. Momento em que a porta está se fechando, a porta é estreita, o caminho é apertado, é através de luta, é através de perseguição, é através dos problemas, é através da dificuldade que faz nós chegar mais perto do Senhor. Isso faz com que a nossa fé cada dia mais cresça. Isso faz com que nós temos mais comunhão com o Senhor. Isso faz com que nós chegamos mais perto do Senhor. Porque não é a luta que vai nos fazer você retroceder. Não é a dificuldade, não é o problema, mas não. É aquele a qual Ele que está com você. E Ele a qual está com você todos os momentos da sua vida. Pelo contrário, o que você passa faz com que você chegue mais perto do Senhor. Vejamos, o Evangelho é de sofrimento. O Evangelho não é um mar de rosa, em que muitas pessoas vezes, eu aceitei a Cristo, estou passando por isso, por aquilo, estou passando por essa luta. Querido, vejamos que os profetas sofreram, os discípulos sofreram, o próprio Jesus pagou um alto preço. E quem diria nós que estamos aqui, se nós não passamos por luta, por dificuldade, sem qualquer problema, mas isso faz com que você chegue mais perto do Senhor Jesus, faz com que você tenha mais uma comunhão com Deus. A luta não te joga mais para distante, pelo contrário, te joga mais perto para o Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Ele vai vir, queridos. Olha que ninguém nem esperamos. E não podemos também ficar desapercebidos. Temos que estar prontos. Temos que estar atentos. Por quê? Porque se nós estivermos desapercebidos, corremos o risco de ficar. E depois que a igreja subir, irá ficar aqui uma grande tribulação de 7 anos, sofrimento, angústia. Mas a igreja do Senhor, ela não estará aqui na tribulação. A igreja do Senhor, ela estará lá nas bodas do Cordeiro. A igreja do Senhor, como tem algumas pessoas com teoria aí fora, em que diz que a igreja, quando chegar a 3 anos e meio, irá passar pela a grande tribulação. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Ou seja, a igreja do Senhor não vai passar pela tribulação, não. A igreja do Senhor estará com o Senhor na eternidade. E um dia ela vem lá da Nova Jerusalém, vem justamente no milênio, ele vem reinar com a igreja de 1 ano aqui na terra. Deus, o Senhor, nossa, cada dia me dá cada dia força. E Deus, cada dia esteja dirigindo a sua vida. Que Deus, cada dia possa estar guiando os seus passos. Em que nessa epístola, arrependimento e salvação, ou seja, vem falando sobre a cristologia e a soterologia, que é justamente o estudo da salvação, ou seja, arrependimento e também salvação. Sem arrependimento não pode haver salvação. Por isso que há necessidade em que não só que estamos aqui nessa noite, mas você que está aqui, meu querido ouvinte, visitante que está aqui, nós não queremos céu só para nós, não. Mas queremos também que você faça parte dessa família espiritual de Deus aqui na terra. Nós queremos também que você suba no arrebatamento. Nós queremos também que você lá. Nós queremos que você também
Abençoa cada dia o pastor Heloísio, cada dia mais a sua família. Continue ajudando o seu pastor, orando por ele, chegando mais próximo um do outro. Precisamos um do outro, precisamos da oração do outro, precisamos de um abraço, precisamos de uma atenção. A igreja do Senhor é uma família aqui na terra. E que Deus o abençoe a todos. Quero nessa noite agradecer ao Senhor, agradecer pela essa oportunidade em que Deus tem me concedido. Peço que a igreja continue orando em meu favor, em favor também da minha esposa, da irmã Silene. Eu preciso das vossas orações. Eu só estou aqui, vim aqui nesse momento porque você estava orando para me interceder. Tem um grupo de intercessão, tem a coluna da igreja que sempre está orando, buscando ao Senhor, chorando, porque a oração, ela é a respiração da alma. A oração, ela abre ferrolhos, cadeados. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela é a chave da vitória. A oração foi que um dia nos alcançou e por isso estamos aqui nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.